Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Reforma tributária avança na Câmara dos Deputados. Queda na cotação internacional dos grãos reduz preço dos alimentos no Brasil. BNDES amplia em 55% recursos para a linha de crédito no Plano Safra. Setor cervejeiro cresce mais de 11% no Brasil. Tapiraí, cidade no interior paulista, é responsável por 60% da produção de gengibre no estado de São Paulo. E ainda você vai conhecer o programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. A queda no custo dos alimentos já pode ser observada nos mercados pelo Brasil. E isso tem relação com a redução dos preços de alguns grãos. Quem está sempre de olho nos cartazes, nas placas e etiquetas nas prateleiras, começou a perceber uma diferença. Não é, dona Ivonete? O preço baixou do arroz, do óleo, entendeu? Do feijão também baixou um pouco. Tá dando para se comer agora. Pela primeira vez no ano, o índice de preços ao consumidor, medido pela FIPE em São Paulo, teve deflação. Ficou 0,03 negativo em junho, puxado principalmente pelos alimentos. O frango está entre os itens que mais baixaram de preço, de acordo com a última pesquisa. Uma queda de quase 4%. Aqui na banca da Ângela, os clientes já notaram a diferença. O que mais caiu aí? O que mais abaixou foi peito e coxa. O pessoal está aproveitando? Com certeza, né? Tem que aproveitar, porque é tão raro abaixar. No ano, a queda do frango chega a 14%. Óleo de soja, carnes bovinas e farinha de milho também ficaram mais baratos. Produtos influenciados pela baixa na cotação internacional dos grãos, que diminuiu os preços da ração animal e outros derivados. De pouco que a gente vai chegando lá, quem sabe mais tarde não fica melhor. Espero que tenha que melhorar, porque estava muito difícil. A inflação diminuiu ainda mais para as famílias de baixa renda, que comprometem a maior parte do orçamento com alimentação. A alimentação deve continuar caindo, você tem alguns fatores aí que continuam aí em julho, agosto. Então é uma ótima notícia, principalmente quando a gente olha para essas famílias. Significa ela poder comer melhor no final do mês. E esse é o tema para o Silmar César Miller hoje, ele já está aqui comigo no estúdio. Silmar, essa queda aí, né, na cotação internacional dos grãos, que deflaciona o preço dos alimentos, isso deve se manter a longo prazo? Olha, existe uma tendência nesse sentido. Nós estamos vendo aqui uma tendência de recuperação, por exemplo, da safra dos Estados Unidos, grande produtor e exportador de soja e de milho, que são dois ingredientes básicos para a ração animal, por exemplo. Tendência de uma safra melhor que a do ano passado, teve algumas oscilações na área de plantio, mas a tendência de pelo menos o clima melhorando a partir de agora. Já até pouco tempo atrás estava faltando chuva para a safra americana, mas a tendência é de uma produção se recuperando globalmente, não só nos Estados Unidos, e tudo isso é fator de queda nos preços internacionais. O próprio Brasil está contribuindo para isso, na medida que está colhendo esse ano uma safra recorde de soja e também de milho, os dois ingredientes básicos da ração. Então, isso aqui internamente também contribui para segurar os preços da ração animal, consequentemente, isso se espalha para os preços das proteínas, por exemplo, a carne, o leite, por exemplo, carne de frango, carne suína, por exemplo, todos com os preços mais favoráveis agora. Bom para o produtor também, para o criador, porque significa menor custo de produção com a ração mais baixa, e bom para o consumidor, que permite agora um preço mais barato para as proteínas para o consumo interno. Então, são fatores aqui que contribuem bastante nesse sentido. Eu diria que só a soja aqui está com ponto de interrogação pela frente ainda, porque houve uma queda muito forte na área de plantio dos Estados Unidos. Se o clima não colaborar daqui para frente, nos próximos 2, 3 meses, a soja pode ter ainda algumas altas no mercado internacional com impacto no mercado interno. Mas, no geral, o cenário é de preços mais contidos e isso é positivo para o consumidor brasileiro, sem dúvida nenhuma. Certo, Silmar. E aproveitando, né, que a gente está falando aí da queda internacional nos preços dos grãos, como fecharam os mercados aí nessa quinta-feira? Olha, a soja casualmente voltou a cair hoje, tinha subido nos últimos 3 dias por conta dessa redução na área nos Estados Unidos. Hoje foi o dia da chamada realização de lucro, ou seja, o preço sobe, os investidores vão lá e vendem
aproveitando o preço alto, acabam derrubando o mercado. Soja em Chicago hoje caiu 1,4%. O milho deu uma boa recuperada depois das quedas dos últimos dias. Hoje subiu em torno de 2,8% lá na Bolsa de Chicago. Isso deve ajudar também uma pequena melhora aqui dos preços internos, que estão muito baixos aqui para os produtores brasileiros. O trigo, que subiu muito ontem, subiu mais de 5% na Bolsa de Chicago, hoje teve um desconto. O pessoal aproveitou para vender também, trigo caindo 2,4% na Bolsa Americana. Na Bolsa de Nova York, o algodão caiu um pouquinho hoje, 0,4%, nada muito significativo. Café arábica subiu, uma boa notícia para o nosso produtor de café, que estava vendo os preços caindo muito ultimamente. O preço do café deu uma recuperada hoje, em torno de 1 ponto percentual lá na Bolsa de Nova York. Suco de laranja segue com o mercado muito firme, voltou a subir hoje, 0,9%. Açúcar bruto negociado em Nova York caiu, 1,2%. Cacau também teve queda hoje, 1,7%. E uma notícia aqui é que não está agradando muito os nossos pecuaristas. Boi gordo no mercado futuro da B3 voltou a despencar hoje, assim como ontem. Queda forte de 1,7%, que não é muito comum. E tem muita gente ainda desconfiada de que tem alguma coisa por trás disso, que não tem uma explicação muito plausível para esse comportamento, na medida em que o mercado físico do boi está até subindo no interior do país. Portanto, está bastante estranho esse comportamento do mercado futuro. Para completar, Daiane, o dólar voltou a subir hoje fortemente, 1,6%, R$ 4,93, enquanto o índice Bovespa, o mercado de ações da B3, despencou em 1,7%. Preocupação com um novo aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Uma preocupação nesse sentido, porque a inflação não está dando trégua por lá e o remédio clássico para isso é o Banco Central entrar aumentando a taxa de juros para tentar conter o consumo. Tá certo, Silmar. Obrigada, viu, pelas informações. A gente volta a conversar amanhã, então. Obrigado, Daiane. Boa noite a todos. Boa noite. E olha só, o BNDES anunciou 38 bilhões e 400 milhões de reais para o novo Plano Safra. O montante reservado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social para linhas de crédito do Plano Safra, na temporada 23-24, apresenta crescimento de 55% na comparação com o ciclo anterior. Foi reservado à agricultura familiar 11,6 bilhões em recursos, um crescimento de mais de 100%. Já 14,8 bilhões estarão disponíveis ao setor empresarial, uma alta de 33%. E agora a gente fala de educação e profissionalização no campo, isso porque a Faculdade CNA está com inscrições abertas para cursos de graduação para o segundo semestre deste ano. E para a gente saber mais detalhes sobre essas oportunidades, eu converso agora com o Alberto Santos. Ele é coordenador de EAD da Faculdade CNA. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Jornal Terra Viva. Olá, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. A gente agradece. Alberto, conta pra gente, né, quais são os cursos oferecidos e quem pode se candidatar para essas vagas? Certo. A Faculdade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil oferece atualmente 4 cursos de graduação na modalidade de educação à distância. São eles: gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. E como o candidato, né, pode ingressar, Alberto? É preciso fazer vestibular? Sim, na verdade nós temos 3 formas de ingresso, né? A primeira delas é o vestibular, que é um vestibular onde o candidato pode realizar de forma online e virtual via a nossa plataforma. Então, ele faz a inscrição, é aquele estudante que tem o ensino médio completo e ele pode fazer uma redação aí para possibilitar o seu ingresso. Outras 2 formas de ingresso são por segunda graduação, ou seja, portadores de diploma podem fazer uma segunda graduação na Faculdade CNA e aí eles precisam entregar o diploma e o histórico da primeira graduação. E, por fim, via nota do Enem. Candidatos que tenham a nota do Enem, feito as últimas 3 edições do Enem, também podem se candidatar. Perfeito. Portanto, 3 formas aí para ingressar nos cursos, né? A graduação é feita à distância, é isso mesmo? Fala um pouquinho, né, desse método de ensino para a gente, que veio para ficar no campo também, né, Alberto? Isso aí. Nós estamos atendendo, de fato, os interesses e as expectativas aí das pessoas ligadas ao agro e que precisam e querem se qualificar e ter uma formação de qualidade. Então, via nossas tecnologias da informação e de comunicação, nós trabalhamos a educação à distância de uma forma muito próxima dos estudantes, de maneira muito direta e aproximada, facilitando essa comunicação. Então, o estudante ele tem acesso às aulas gravadas,
conteúdo já todo disponibilizado, né, os livros na biblioteca digital e também encontros ao vivo, ou seja, a gente fica muito próximo do estudante via professores e via tutores para que eles vivam de fato toda a experiência na faculdade CNA. Perfeito. E as vagas estão abertas, é o momento, né, de todo mundo que está nos acompanhando e quer se candidatar, fazer essa inscrição. Deixa, por favor, o seu recado e os canais, né, para o pessoal pegar mais detalhes e fazer essa inscrição, aproveitar essas oportunidades, Alberto. Tá certo. De fato, os cursos eles estão aí realmente atendendo aos interesses, né, dos produtores, de todos os elos das cadeias produtivas do agronegócio, principalmente em relação a conteúdos de gestão e organização dessas cadeias produtivas. Então, quem tiver interesse, não deixem de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais. O nosso site é o www.faculdadecna.com.br e o @faculdadecna para acessar Instagram, LinkedIn, Facebook e demais redes que nós aí já estamos também participando. Então, a gente espera que todos vocês possam acessar as nossas redes e ficamos à disposição para recebê-los aqui como estudantes da Faculdade CNA. Maravilha, Alberto. Muito obrigada, viu, pela sua participação, informações aqui no nosso Jornal Terra Viva. Ótima noite para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E a seguir, os detalhes da votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E ainda, Tapiraí, no interior paulista, se destaca na produção de gengibre e a cultura ganha espaço nos mercados interno e externo. Em instantes, você acompanha aqui no Jornal Terra Viva. O presidente Lula disse que a reforma tributária que pode ser aprovada no Congresso Nacional não é a que o governo deseja, mas a que foi possível a partir da correlação de forças com o Congresso. Vocês têm que lembrar que, se for votada a reforma tributária hoje, é a primeira vez na história da democracia que a gente faz uma reforma agrária num regime democrático, porque a última que nós tivemos foi no regime militar. Tributária. Porque a reforma tributária só se faz em regime autoritário, quando o governo banca. E nós estamos fazendo um regime democrático, negociando com todo mundo, e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem. Mas nós não somos senhores da razão. Nós temos que lidar com a relação de força que está no Congresso Nacional. Em entrevista ao canal Terra Viva, o presidente da ABFeijão, que é a Associação Brasileira da Indústria do Feijão, Mauro Bortolonza, falou sobre os impactos da reforma tributária no setor produtivo do grão e da possibilidade, de uma cesta básica nacional com a redução de impostos. Vamos acompanhar. A equipe de Brasília tem percorrido aí os gabinetes dos nossos parlamentares e eu acho que isso surtiu efeito, porque ontem a gente viu que a grande possibilidade de uma cesta básica nacional isenta de impostos. Então, isso está surtindo resultado, esse trabalho. A gente tem feito um bom trabalho e isso é louvável. Se realmente isso que for votado passar, será muito interessante, porque não é justo que se aumente a carga tributária no momento que o povo passa por tanta dificuldade com essa, como você citou, uma insegurança alimentar. Então, eu acho que eu penso que o produtor, para que ele possa produzir e aumentar, inclusive, a produção, é necessário que ele seja bem remunerado, ou seja, toda a cadeia, a indústria deve ser remunerada para chegar com preço justo ao consumidor final. E nós seguimos com o tema reforma tributária, pois existe a expectativa de que a proposta vá para a votação ainda hoje no plenário da Câmara. Para ser aprovado, o projeto que visa simplificar o sistema tributário brasileiro precisa de 308 votos. Mas o que muda na prática a partir de agora e quais os impactos aí para o setor produtivo? Sobre esses assuntos, eu converso agora com o Marcelo Guaritá, coordenador do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira. Muito boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao nosso JTV. Boa noite, Daiana. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Bom, Marcelo, essa mudança não reduz o valor dos impostos, mas descomplica a forma como são cobrados. Na prática, quem sai ganhando com essa simplificação? Daiane, mesmo a simplificação
para o setor, ela é discutível. O produtor, o pequeno e médio produtor, que é quem está no começo da cadeia no agro, ele vai ter um aumento de complexidade. Especialmente no período de transição, que são 8 anos, vai se ter que conviver com 2 regimes. E a gente tem um problema, sabe, que a gente não conhece o texto até agora. São 7 horas da noite, os deputados estão em plenário e estão reclamando que não tem o texto final. Então, vai se votar uma reforma tributária que é estruturante, uma reforma das mais importantes para o país, e não se conhece o texto. Isso é um absurdo. Os deputados vão votar no escuro. E tem, sim, um aumento de complexidade, porque, no primeiro momento, terão 2 regimes, e o produtor, hoje, ele não tem uma obrigação acessória. Os produtores, só acima de 4 milhões e 800 é que tem um livro caixa digital. Os produtores menores do que isso não têm a apresentação da obrigação acessória digital. Nesse novo regime, pelo texto de ontem, a partir de 3 milhões e 600 terão que apresentar. Sobre a sua pergunta, para que seja objetivo, me parece que o setor que mais será beneficiado será o setor industrial. Tá certo, Marcelo. E por quê, né? Por enquanto, a discussão na Câmara dos Deputados se limita aos impostos relacionados ao consumo, né, de bens e serviços. Isso é uma escolha política. Foi decidido se tratar primeiramente com essa questão de bens de consumo, os impostos sobre o IVA dual, vão se ter uma unificação dos tributos federais, no IVA federal, a CBS, e depois uma unificação base de incidência ampla do ICMS e do ISS. É uma escolha política. Resolveu-se iniciar a reforma pela tributação do consumo, mas no avançar está previsto a tributação também sobre o patrimônio e depois a tributação sobre folha. Não se sabe exatamente qual será a próxima reforma, mas vai ser feita por etapa. O que se diz é que no próximo momento, no segundo mais uma etapa da reforma. Já houve, nesse primeiro projeto, alguma sinalização, já tem ali uma sinalização de IPVA e de TCMD, poucas coisas, mas houve alguma coisa sobre patrimônio, e isso deve acontecer em etapas. Foi uma escolha política, e no primeiro momento escolheu-se por começar a tributação pelo consumo. Marcelo, a ministra do Planejamento, né, afirmou que o agronegócio não será impactado pela reforma. Na sua opinião, quais são os riscos aí do projeto para o setor? Daiane, com todo respeito, eu não acredito nisso. Acho que o agronegócio está, sim, sendo prejudicado. A bancada, a FPA e o IPA têm feito um trabalho duro, bem feito, têm buscado defender os interesses do setor, mas tem um aumento de carga embutido aí para o setor. Vai pagar essa conta, tem um aumento de carga para o setor, sim, e a maior preocupação é essa, é o aumento de carga para o setor. Isso reflete em perda de mercado, porque isso não é uma questão ideológica, é uma questão prática. O agronegócio brasileiro, ele compete no mundo, e o mundo inteiro tem uma tributação específica para o agro, tem uma tributação diferenciada para o agro, porque é uma questão estratégica para os países do mundo. O agro trata com valores essenciais, dignidade da pessoa humana, segurança alimentar, e alimento é soberania do povo. Nenhum povo é soberano se não consegue prover alimentos para um povo. O aumento de carga no agro significa inflação e, principalmente, vai significar perda de mercado. Então, a principal preocupação para o setor é o aumento de carga. Mas essa reforma tem outros problemas também. Tem uma disfunção no federalismo, há uma centralização de poderes maior no governo federal e vai ter para o setor um aumento de complexidade. Então, são essas as principais preocupações que eu vejo nesse projeto de reforma, que está sendo votada muito rapidamente. De novo, tem uma questão aí, não está se votando um texto que não se conhece, e, ao que tudo indica, deve se iniciar daqui a pouco. Marcelo, para a gente finalizar, né, você comentou aí do esforço das instituições do agro em defenderem, né, as demandas do setor. Quais são essas demandas, né, do agro em relação à reforma tributária? Olha, são muitas as preocupações, mas eu posso sintetizar algumas delas aqui.
Uma preocupação é a alíquota. Não se conhece qual será a alíquota de referência. O texto que foi divulgado prevê uma alíquota de 50% para o agro, mais 50% de qual alíquota? A alíquota que se falava seria uma alíquota referencial de 25%. Mas após as concessões que foram feitas para alguns setores, essa alíquota deve subir. Então, 50% de 25% são 12,5%, mas já é um aumento em relação ao que se tem hoje. Então, se pleiteia uma redução dessa alíquota. Hoje, no final da tarde, há uma notícia de que o agro teria conseguido uma redução que cairia de 50% para 40% da alíquota referencial. Isso só poderá ser confirmado se o texto for divulgado. Tem também uma preocupação qual será o prazo da restituição dos créditos. Essa reforma ela é toda baseada em crédito e débito, mas se não houver uma garantia de que esses créditos serão devolvidos em tempo e prazo razoável, eficaz, especialmente porque o setor é muito exportador, essa reforma cai por terra para o setor. Então, o que está se pedindo é uma garantia de que esses créditos sejam rapidamente devolvidos. Há uma preocupação também com esse limite que eu falei do produtor no início da cadeia, que esse limite seja aumentado, que o produtor vai poder optar se ele adere ou não ao novo regime. O texto divulgado previa um limite de 2 milhões, o texto inicial. O segundo texto que se teve conhecimento falava-se em 3 milhões e 600. O que se pleiteia, a bancada pleiteia que pelo menos esse limite vá para 4 milhões e 800, que é o limite do livro Caixa Digital, que pelo menos esse produtor já tem acesso à internet, já tem acesso a um contador, e aí ele poderia melhor se estruturar. Há uma preocupação muito grande, Daiane, com o imposto seletivo, a abrangência do imposto seletivo. Há uma narrativa sobre o imposto seletivo. A abrangência do imposto seletivo é muito grande, então vai se taxar o imposto seletivo. O imposto seletivo, o cálculo é por dentro e ele vai ser sobretaxado. E disso que vai ser sobretaxado para aqueles produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Mas a abrangência dele é muito grande. Imposto seletivo do jeito que está, é praticamente tudo que está na mesa de alimento. É o cachorro-quente, porque pega a salsicha, é a margarina, que está na mesa do pobre, porque ela é mais barata do que a manteiga, é o requeijão, é a feijoada, porque pega o paio, pega a calabresa, sabe? É a mortadela, o iogurte. Então, a abrangência do seletivo está muito grande. Isso é muito perigoso. É o açúcar, é o chocolate. Então, a abrangência do imposto seletivo, que é um imposto sobretaxado para pegar externalidades negativas, ela está muito fora de contexto. Isso vai ser muito ruim, porque vai gerar inflação, vai gerar aumento de preço, vai gerar muita confusão. Então, também está se pleiteando uma redução da abrangência do seletivo, que fique só, por exemplo, sobre cigarro e bebida. E há uma preocupação também com biocombustíveis, para que o biocombustível seja tratado melhor do que combustíveis fósseis, já que é uma potencialidade do agro brasileiro. Para que eu não me alongue muito aqui, são algumas dos pleitos do setor para que isso possa ser levado em consideração no texto, para que pelo menos possa se mitigar o dano que o setor vai sofrer com essa proposta de reforma tributária, caso ela seja aprovada. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por toda a sua análise aqui no nosso jornal e trouxe todos esses pontos que são importantes e que ainda estão cheios de dúvidas, né? O setor tem muitas dúvidas. Obrigada, a gente vai continuar acompanhando, claro, o tema, atualizando aqui na nossa programação. Uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade. Boa noite, eu agradeço muito o convite, foi um prazer participar. Obrigada. E olha só, Tapiraí é um grande produtor de gengibre. Pois é, o município representa 60% da produção aqui do estado de São Paulo. E a cultura vem ganhando espaço nos mercados interno e externo. A cidade tem 45 produtores de gengibre. Seu Francisco Fernandes cultiva há mais de 30 anos. Aí eu planto gengibre, em torno de 3 hectares. Aí eu colho na média de 10 mil caixas. Aí essa produção, uma parte vai para exportação e uma parte vai para o mercado interno.
Este outro produtor de Itapiraí colhe em média 3.000 caixas de 22 quilos por ano. E para manter a qualidade da produção, ele tem redobrado os cuidados com o cultivo, já que o gengibre é muito suscetível às doenças de solo causadas por bactérias e fungos. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo combater bem e estamos conseguindo colher um gengibre de excelente qualidade, né? Tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A cidade de Itapiraí, no interior paulista, é responsável por 60% da produção de gengibre no estado de São Paulo, o que corresponde a 30% do cultivo no Brasil. A quem produz no estado de São Paulo, Moisés, como é uma planta que precisa de uma altitude, e nós estamos na altitude correta, porque ela está entre 800 a 1.000 metros, que é o melhor local, e na serra, na região de Mata Atlântica, mesmo na Serra do Mar. Ela também é produzida em Ubatuba, mas o maior produtor do estado de São Paulo hoje se concentra em Itapiraí. Aí fora do estado de São Paulo, o maior produtor realmente é Espírito Santo, a nível nacional mesmo, é um grande produtor. Então nós estamos lá, mas de qualidade o nosso produto supera o produto do Espírito Santo. 70% da produção do município é destinada a centrais de abastecimento em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Já os outros 30% são destinados à exportação. Para a Europa, a gente tem outros mercados se abrindo, né? A gente sabe que por essa qualidade a gente consegue atingir o mercado, porque a gente sabe que ainda é o maior produtor mundial de gengibre, né? Aí vem a China atrás e ela compete no mercado lá dos Estados Unidos. Mas nossa cotação, por incrível que pareça, é uma coisa interessante. Faz tempo que Itapiraí produz e exporta gengibre. E no mercado americano, na cotação da bolsa, nossa tem melhor preço. Isso é importante, né? Isso a gente sabe porque nosso gengibre depende do nosso solo, clima, altitude. Ele agrega valores, por isso que é a identidade geográfica que a gente está buscando através do Instituto Agronômico de Campinas e do Instituto Federal de São Paulo, com sede em Boituva, que está fazendo esse trabalho belíssimo e acho que em 2 anos a gente conclui. E olha só, o setor cervejeiro segue em crescimento no Brasil. Em 2022, o número de cervejarias subiu para 1.729 no país, com a abertura aí de 180 novos estabelecimentos no ano passado, o que apontou, né, uma alta de 11,6%. Entre os estados, o destaque vai para Minas Gerais, que registrou um aumento de 33 cervejarias registradas. As informações são do Anuário da Cerveja, divulgado pelo Ministério da Agricultura. E a seguir você acompanha a previsão do tempo para todo o país. E ainda você vai conhecer o programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos. É daqui a pouco aqui no nosso Jornal Terra Viva. Um ciclone extratropical deve atingir o Rio Grande do Sul neste fim de semana. A Luísa Cardoso traz mais detalhes e outros destaques da previsão do tempo para todo o país. Nesta sexta-feira, o deslocamento da frente fria ainda deve manter instabilidades sobre o estado do Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva vão acontecer em vários momentos do dia, principalmente na área central do estado e sobre Porto Alegre, região metropolitana. Alerta de temporais com rajadas de vento e também trovoadas. Mesma condição para a costa leste do Nordeste. Desde o litoral de Alagoas, Pernambuco até a Paraíba, as pancadas de chuva devem ser persistentes. No norte do país, chuva menos volumosa. E na maior parte do Brasil, todas as áreas em amarelo no mapa, o sol aparece de maneira integral. Além disso, as temperaturas devem ser elevadas na metade norte do país. 31 graus em São Luís, 33 em Palmas, 31 em Campo Grande e na metade sul do país, temperaturas um pouco mais amenas. 20 de máxima em Porto Alegre e 26 na capital paulista. Nesta semana, a chuva ainda deve ficar concentrada no norte do país, costa leste do Nordeste e no sul. Além da passagem da frente fria no sul do país, a formação de um novo ciclone extratropical, a partir do sábado, deve trazer mais de 60 milímetros acumulados. Mas principalmente para a região metropolitana, na área agrícola, essa chuva é muito bem-vinda, porque pode beneficiar o solo para os produtores de trigo e os demais cultivos de inverno. Na maior parte do país, a condição de tempo firme prevalece, mantendo o solo seco em boa parte do Mato Piba e norte de Minas Gerais, mas também permite que os produtores rurais avancem com a colheita.
do café, milho segunda safra e também o algodão, que já passaram de 8% da área em todo o país. Na próxima semana, a chuva ainda se mantém concentrada nas mesmas regiões, mas agora também avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo e metade sul de Minas Gerais. Essa região está com o solo com boa umidade, mas ainda assim, essa água chega para aliviar a condição de umidade relativa do ar, que está baixo em boa parte do centro-oeste, Mato Piba e também do sudeste, abaixo dos 30%. Umidade muito bem-vinda, então, para a reposição de água disponível no solo, para refrescar os pastos e as lavouras, mas principalmente para aliviar essa questão de ar seco, tanto para nós humanos, mas também para os animais. Obrigada, Luísa. E olha, para estimular o descarte correto do lixo, a Prefeitura de Curitiba pôs em prática, o programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos. Carrinho cheio de material reciclável. A Terezinha junta o lixo não só da casa dela, mas descartáveis que vai encontrando na rua. Ajuda o meio ambiente e a encher geladeira de comida. Hoje levou para casa cenoura, banana, mandioca, repolho e batata doce. Porque ajuda bastante na salada, nas verduras, fruta, né? E é bom para a saúde essas coisas, né? É sempre produto bom, cenoura, beterraba. Caminhões do programa Câmbio Verde da Prefeitura de Curitiba percorrem a cidade distribuindo frutas e verduras de pequenos agricultores em troca de lixo reciclável. Papel, latinhas, vidros, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Por mês, eles recolhem, em média, 250 toneladas de recicláveis. O lucro é social, porque o que nos sobra, às vezes falta na casa dos pobres. Então, se sobra comida no Ceasa, nada melhor do que compartilhá-lo com a população das vilas mais humildes. Todos os resíduos coletados vêm para associações como esta. Aqui eles são separados e destinados da forma correta para indústrias. Lá são reutilizados em novos produtos que retornam para a sociedade sem prejudicar o meio ambiente. Todo esse material reciclável, que antigamente era enviado para aterro sanitário, hoje ele volta para a cadeia da economia, volta para a cadeia da reciclagem e ele auxilia ou incentiva a economia circular. O nosso Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. A gente volta nesta sexta-feira, às 18h45. Uma ótima noite para você e até amanhã, então.